O programa Em Alta está de volta e nós vamos falar sobre um assunto muito importante no Brasil. Aliás, no Brasil não, no mundo. Você já ouviu falar sobre sistema de alienação parental? E também sobre constelação familiar sistêmica. São dois assuntos assim bastante pertinentes e que nós queremos trazer em pauta aqui no programa Em Alta, justamente porque isto tem afetado milhões e milhões de jovens, aliás, de crianças, né? E que depois passam na juventude por problemas dramáticos. Eu converso com Raquel Cury. Um prazer. Bom ver você, Raquel. Tudo bem? Mais linda. Obrigada, um prazer novamente diferente. estar com você. Raquel, que é professora de filosofia, dentro desse método que ela aplica, né? E também é parapsicóloga quântica, além de ser escritora do livro que foi best-seller, que é Os Sensitivos, que foi um tremendo sucesso, né, Raquel? Foi E o Mãe é Mãe, que toda a verba deste livro aqui, que eu achei uma gracinha por parte dela, está sendo doado para a creche Maria Clara, que fica aqui no interior de São Paulo, na nossa cidade, que é a cidade de Sorocaba. Raquel, falarmos desse assunto, né, tão pertinente no Brasil, que é Sim. a questão desse sistema de alienação parental. Exato. Aliás, um termo criado por Richard Gardner em 1985, muito atual. Totalmente atual, né? Principalmente Continua. na Europa, nos Estados Unidos, né? Sim, Por que exato. no Brasil esse assunto é bastante desconhecido, Raquel? Então, né, eu, como filósofa, estudo tudo isso há muitos e muitos anos. Certo. Mas demorou para tudo isso chegar ao Brasil, devido às nossas leis, né? E o sistema ainda não funciona. A lei que foi aplicada no Brasil para alienação parental, ela está muito falha, segundo seus próprios criadores e juízes e tudo mais. Porque, veja bem, não adianta se aplicar multas em dinheiro quando nós estamos falando em emoções e em filhos com vidas destruídas, né? Então, a multa não pode ser simplesmente em dinheiro, entrando no tema da alienação. Perfeito. Que é, né, Alex, o quê? Desde casos leves, como os mais graves, que eu sou pesquisadora do assunto, é quando o pai coloca o filho contra a mãe, ou a mãe tenta destruir a imagem do pai perante o filho. Com coisas pequenas como, você fez isso errado, igualzinho seu pai, já está implantando memórias negativas na mente dessa criança. Como os casos mais trágicos que eu tenho acompanhado, Que faz a criança tirar toda a afetividade por um dos cônjuges. toda, destrói a imagem de um dos cônjuges com implantação de memórias. E o maior estudo, né, do Richard é que as palavras pouco importam. Não precisa estar falando na mente da criança, porque as palavras não têm valor, o que tem é o sentimento. Então, um sentimento de ódio familiar, pai, avós, contra a mãe, ou vice-versa, né, contra o pai, a criança capta todo esse sistema, ele não precisa ser nem verbalizado. Isso é a mente humana, né? E o pior de tudo é quando se leva à justiça, por exemplo, para a criança ser contra um dos cônjuges na hora de uma separação judicial. Exato. Que acho que é onde afeta mais ainda. Exato. Então, a lei da alienação parental, nós temos aí diversos casos, nós vamos estar mostrando alguns, né, com alguns testemunhos, de pessoas que entram com essa ação por falta de alternativa. Guarda de filhos, ou visitação de filhos, ou quando percebe a alienação. Porém, especialistas, até os doutores, criadores, implantadores disso no Brasil, né, eles condenam, porque como um filho, uma criança de 7, 8 anos, ser ouvida na justiça, testemunhando contra um dos genitores, é um trauma que ela vai... Como dizem os especialistas, é irreversível o quadro. Tá? O que leva você a trabalhar esse movimento um movimento de alternância, né? Sim. Do sistema para o nosso bem como um todo? O que levou você a isso, Raquel? Olha, toda a minha história tem fundo... Toda a história de todo teórico, talvez, né, tem um fundo pessoal. Certo. E os meus motivos são meus filhos. Então, desde os livros, né, que eu conto histórias de cura, através da parapsicologia quântica, eu tive N resultados,
Eu não posso ser mãe, tenho 4 filhos, e aí vai, né? Certo. Então, dentro de toda essa dinâmica que eu vejo, os meus mais velhos, todos eles foram recomendados na escola, em algum momento, a droga da obediência, que esse, com certeza, os telespectadores já ouviram falar. Que é importante lembrá-lo, quando ela fala da droga da obediência, nós estamos falando da tal de Ritalina e seus primos, seus parentes, né? São drogas que são usadas para as crianças jovens, ainda meninos, crianças mesmo. Começaram a prescrever a partir de 2 anos agora, Alex. 2 anos de idade? 2 anos de idade eles prescrevem a Ritalina. Agora, por que eles te dão tanto remédio? Aliás, esse negócio da psiquiatra que dá remédio só para criança, não é não. Eu tenho um amigo também que é psiquiatra, né, com perito federal, e diz que muita gente que poderia ser tratada de outra forma, com remédios errados, inclusive, leva a pessoa a ficar realmente louca e precisar realmente de uma aposentadoria a ponto da pessoa não conseguir mais ficar debilitada para sempre. Sim. Por erro médico. Sim. Se tratando da Ritalina, eu fui muito a fundo, porque meus filhos foram diagnosticados com TDA e TDAH, já é um termo mais comum que as pessoas conhecem, de hiperatividade e déficit de atenção. Então, eu tenho longos textos sobre isso e está nos livros, né? Mas, resumindo, o médico vê a professor, vem com a queixa, fala para os pais levarem a um terapeuta ou psiquiatra, ele vê os movimentos da criança irritada de estar ali naquele consultório. Hiperativa. É hiperativo, Ritalina. Isso marcou a criança para o resto da vida, porque a Ritalina, a droga da obediência, ela vai trazer aquela criança mais calma e não vai nunca desenvolver todo o intelecto que ela teria para ser, todo o potencial que ela teria para ser, deixando muitos babões, para dizer a verdade, aquele estado hipotônico por conta do remédio, até o ajuste do medicamento, que eu sou totalmente contra, salvo os casos exatamente diagnosticados. O problema é que, se tratando da educação e da saúde, eu tenho as pesquisas aí que eu te mandei, que cerca de 60% estão sendo medicadas nas escolas, pesquisas em escolas. Quantos por cento desses casos precisariam de remédio? De 1 a 2. O resto poderia ser resolvido... Pela constelação pedagógica ou familiar? Também, por métodos terapêuticos. E a criança, Alex, nunca tem problema, gente. Eu falo, criança não tem problema. Quem tem são pais e avós. Explica um pouquinho. Nós estamos vendo agora umas imagens, inclusive são imagens amadoras, né, feitas pela Raquel, mas que mostram aí a constelação pedagógica. É pedagógica essa? Nós temos essa é pedagógica. O que está acontecendo aí nesse caso? Nesse caso, é uma dinâmica dos jovens. Eu tenho também, acho que está mostrando, a das crianças e dos jovens, que é um projeto que eu realizo em Sorocaba e em outros lugares, tá? Porém, não sei se vai chegar a mostrar nas imagens, primeiro as crianças e depois a reunião com os pais, porque tudo está na conscientização desses pais. Não se trata a criança se o pai não souber aonde se encaixa nesse papel. Essas imagens são de constelações, nós temos também algumas do direito sistêmico. Qual que é a né? diferença da pedagógica para a familiar? Não, a constelação familiar é porque enxerga todo o sistema familiar como um todo. A criança não é isolada. O que tem por trás dela? Agora, até a própria Bíblia diz o seguinte, que pede a libertação do sangue... são 7 gerações? 7. É isso que a constelação traz. Porque a Bíblia fala que você tem que pedir para cortar os laços. Porque eu não tenho culpa do que as pessoas fizeram no passado de mal. E por que tem que refletir em mim isso? E veja que incrível, né? Isso é bíblico. Que bom que você puxou esse gancho, porque eu falo em cursos. Isso é bíblico e cientificamente comprovamos que nós carregamos essas dentro cargas... da quântica também existe. Dentro da quântica até olha que mundo, até a 7ª geração, assim como pulamos, não tem os avós que têm olhos azuis e às vezes o pai não sai, mas o neto sai? Sim. Então pula gerações, as emoções também, tudo no nosso DNA energético, e a gente pode estar carregando traumas e questões mal resolvidas dos nossos tataravós. Na psicologia, na psiquiatria, seria como fosse uma regressão ou não? Não tem nada a ver. É uma dinâmica praticamente silenciosa, onde a gente não precisa contar grandes casos, é só a pessoa dizer, eu tenho uma questão com minha esposa ou com meu filho. E tudo se desenrola a partir de membros que não se conhecem, que estão ali num grupo, e que chama, você vai representar um outro, posiciona-se, como se fosse um teatro ou psicodrama de Moreno, tá? Só que não há instruções, não há, eles simplesmente captam dentro do campo quântico, estudado por Sheldrake, tá? O campo quântico e mórfico,
se instala ali. E esses representantes, mesmo sem conhecerem quem eles estão representando, eles entram numa comoção, numa ligação energética, aonde desmembra casos até ocultos de família, aonde quem está sendo constelado depois vai descobrir que realmente houve um aborto mal resolvido da avó, na qual ele vem carregando toda a depressão que não foi sofrida. E como essa metodologia pode ajudar as pessoas? Em diversos aspectos. A minha maior luta, contraditoriamente, luta pela paz, né? É o quê? Que nossa geração está como está, a corrupção, e tanto olhar para essas coisas negativas que estão acontecendo. Isso tem afetado o jovem, a criança é afetada? Claro, diretamente. Eles estão vendo tudo isso, sentindo a crise que os pais estão. Além de tudo isso, aonde está a cura desse mundo? Nas crianças, numa educação diferente. Aliviando de todo o peso, não só dos pais, dos avós, como de tudo isso que a gente está Mas não é para ficar protegendo as crianças também, da verdade? De forma alguma. Porque tem muitos pais que pecam também com a questão de mimar a criança, de Jamais. proteger meu filhinho aqui, Jamais. e depois caça aquela criança que parece chuchu, né? Sem personalidade, sem nada. Não, exatamente. Não tem nada a ver com proteção, Alex. Chuchu que eu digo é quando aperta, sai igual a água. Isso que eu quero dizer. Eu dou sempre o exemplo do chuchu, porque chuchu é um vegetal que se aperta e só sai água. Só sai água, exato. Então, a pessoa, para criar sua personalidade, para ter presença de espírito, né? Ela precisa também ter uma boa formação na infância. Sem dúvidas, mas e sem pesos, né? E hoje, com a quantidade de divórcios e brigas entre casais e famílias... Eu vou voltar nesse assunto da questão da alienação parental, né? até para saber o que prejudica as crianças. E dentro da pedagogia, da educação, o que isso pode ajudar com a constelação pedagógica ou familiar? Muito. Tem tantos projetos com crianças, que é o que eu desenvolvo, né? Muito com crianças e orientação de pais, mas dentro da educação, abrangendo mais, se a salvação estão nas nossas crianças do futuro, certo. Qual é o preparo que os educadores têm para diagnosticar a partir desse novo olhar sistêmico quântico, ao invés de simplesmente dizer precisa de psiquiatra? Eles não é maldade, não existe mal. Isso não é reconhecido pelo MEC. Não, existe falta. Essa batalha que vocês estão agora em busca. Exato, exato. Agora, o que foi reconhecido recentemente pelo MEC, através de um juiz conhecido, é o direito sistêmico, já tem uma pós-graduação em direito sistêmico. Existe um trabalho para que não haja uma separação, alguma coisa assim parecida? Nossa, nós temos o doutor, magistrado juiz Sam Stork, da Bahia, que está iniciando isso no mundo, né, com casos de 100% de sucesso, aonde ele une vários casais e não precisam ser todos constelados, simplesmente porque a cura não acontece no constelado, acontece em cada um da plateia, Alex. Porque as histórias são muito parecidas. A gente toca a pessoa, então. É uma cura de alma, então. É cura de alma. E já visto pelo MEC. Só que o que acontece? Quanto custam os cursos e por que a população, em geral, não sabe disso? Os cursos custam de 20 a 50 mil reais. Como que um professor pode ter essa informação no nosso país? Um curso caro desse. Um curso caro. Então, qual é a batalha, né, de que seja visto o custo-benefício, o quanto a prevenção de um estado, de um município, apoiar projetos básicos que levem informações aos professores e educadores para que eles tenham novos diagnósticos, enxerguem essa criança como um todo. Mas isso pode ser através da própria Secretaria Estadual ou Municipal de Ensino, né? Até para começar pelas escolas municipais, para orientar os profissionais, a fim de que eles passem. Então, é possível transmitir o conhecimento para que eles também façam a constelação. Eles não precisam nem fazer, basta conhecer ter o olhar sistêmico, que eles já mudam. Quem conhece olha para uma criança e enxerga todo o sistema dela. Então, respeita-se ela e toda a sua história. Então, há essa cura, então, tanto dentro da escola como no judicial também. No judicial, na separação de pais. 100% de casos de sucesso, vários juízes já envolvidos. Infelizmente, é o que eu digo, eu tenho N cursos, eu tenho um método próprio, mas no nosso país é difícil arcar com um custo alto desse. Então, é o olhar de como trazer isso de forma que todos possam. Fora do Brasil é muito conhecido. Muito conhecido já. Então, aqui é por causa do investimento que é dado no curso. Do investimento. E muitos de nós iniciamos isso fora do Brasil, o que se torna mais caro ainda. Viagem, ir para o exterior, etc. e tal. Qual que é a diferença, Raquel, dessas terapias da constelação quântica? Explique para a gente.
Ok, as constelações familiares vêm sendo desenvolvidas ao longo de centenas de anos por filósofos e tudo mais. Porém, tem alguma coisa a ver com astrologia também? Não, não tem nada a ver, nada a ver. Então, porém, ela foi difundida mais no Brasil por Bert Hellinger, um filósofo, ex-padre alemão. Ex-padre alemão. Ele desenvolveu, trazendo novos métodos e difundiu no Brasil. Da constelação. A constelação que gerou tudo isso, a familiar, no direito e tudo mais. O que ocorre é que toda ciência não é fechada e ela é modificada ao longo dos anos. E as teorias de Bert Hellinger estão agora partindo por questões mais religiosas, tá? Envolvendo as questões dele. E a constelação quântica nada mais é do que tudo isso, mas puramente, somente o que é provado empiricamente. Não tem nada a ver com religião. Nada espiritual, totalmente científico. Até nisso, o caso, né, da Luciana Rolim, ela tem para testemunhar. Então, eu queria até chamar esse caso agora, Luciana, para falar para a gente um pouquinho. O caso dela foi o que aconteceu? O caso dela é um dos casos muito bem sucedidos dentro disso, né? Casais separados e que se dão muito bem e os filhos são muito bem resolvidos. Vamos dar uma olhadinha no testemunhal dela. Meu nome é Luciana Rolim, estou aqui para falar sobre os casais separados. E é assim, desde o início, eu e o pai da minha filha nos damos bem, trato como amigo, ele me trata como amiga. E o nosso foco é a nossa filha. Conversamos todos os dias a respeito da nossa filha. Participamos de festas juntos, saímos jantar junto com ela. E isso é muito feliz, porque eu vejo isso no olhar dela, o quanto ela é feliz de ver os pais unidos, focado nelas. E também fizemos um processo com a Raquel, que é o tratamento quântico, certo? As constelações. E isso fez eu e ela deslanchar a nossa vida, cada uma procurar ver o que a gente queria fazer na vida. E hoje ela faz psicologia, é super feliz, eu estou muito feliz, o pai da minha filha está muito feliz. E é isso, a gente, enfim, mesmo separado, nós nos consideramos uma família. O caso dos meus pais foi totalmente diferente. Eles se separaram quando eu tinha 6 anos e no começo foi meio novo para mim, mas logo eu aprendi a lidar com a situação deles morarem em casas separadas e meu pai já viajava bastante já, mesmo quando eles eram casados, então não foi tão difícil lidar com isso para mim. E o que me ajudou muito também foi a boa relação deles. Desde que eles se separaram, a relação deles era muito boa. Eles me acompanhavam na escola, nas festas de família, eles iam juntos, nunca tiveram problema com isso, nos meus aniversários. Briga pela guarda, pensão, essas coisas sempre foram muito bem resolvidas. Nunca me colocaram um contra o outro, essas coisas que a gente vê nos outros casais. E isso foi muito importante para mim, para o meu desenvolvimento, principalmente psicológico e emocional. Recentemente eu passei por uma constelação com a Raquel e foi muito bom porque eu estava num período bem decisivo da minha vida, saindo da escola, vindo para a faculdade. Hoje eu faço psicologia e eu vejo o quanto é importante para as crianças e também para os pais um acompanhamento nesse caso de separação, porque o governo não se preocupa nem um pouco em dar apoio e acompanhamento para os pais também, não só para as crianças que passam por esse tipo de separação e também que estão passando por ordens judiciais, essas coisas de luta na justiça. Se tivesse um acompanhamento adequado desde o começo, talvez acontecesse bem menos casos de alienação parental. E a gente sabe que isso é um assunto muito falado atualmente, muito falado. E devia ser mais discutido ainda. E como é falado, devia ser tratado, né? E a gente não vê muita importância para esse lado. Bom, o resultado está aí, né? Então, que bonitinha a Luciana falando, até a filha foi para psicologia. Ela gostou tanto e eu fiz essas constelações entre mãe e filha e não eram questões de alienação, porque o caso dela é maravilhoso, né? A conciliação familiar de pais separados. E tá aí a menina maravilhosa, que ela é linda, né? E for fazendo psicologia, porque ela se encantou com essa metodologia também. Que gracinha. Voltando para a alienação parental, você fez uma pesquisa junto aos conselhos tutelares da nossa Sim. região, né? Um deles aqui na cidade de Sorocaba, inclusive,
O que está acontecendo? Porque se a gente colocasse esse método, uma orientação, no caso da alienação parental, para que não houvesse esse tipo de atritos, né? Fazer com que o filho comece a entrar em atrito, e que o conselho não está se comunicando direito com outros órgãos para que a criança não se complique ainda mais. Então, nós temos vários órgãos coligados e que trabalham, sim, teoricamente, em conjunto, que é o Conselho Tutelar, é o CREAS, que é a Assistência Social, e é o CAPES, que é o tratamento já da criança, gratuito, né? É o tratamento público da criança e suas famílias. Então, esses órgãos todos são coligados. Se alguém vai no conselho, ele encaminha para um, que encaminha para outro. Na disputa da briga da alienação parental, por exemplo, o pai vai no conselho falar alguma coisa mal da mãe. E o que eu percebi nessa investigação que fizemos é que esse conselho não vai ver o que já está laudado pelo outro órgão, que a criança já testemunhou, que ela sofre isso. Falta comunicação. Falta comunicação. E, infelizmente, não é o objetivo aqui, né? Mas essa falta... Criticar o conselho, mas jamais, apenas orientar... Falta informação. Eu pesquisei coisas como... Eu acompanhei casos, né, que eu atendo, eu fui junto para ver o comportamento. Então, eu cheguei a falar, você conhece o sistema de conciliações, de constelações? Nem doutor Juiz Samistorch, que está com 100%, eles nunca ouviram falar. E outra, eles incentivam, quando eles veem essa briga dos pais, eles incentivam o pai, olha, não tem jeito, é melhor você entrar com a ação de alienação parental. Mãe, entra contra o pai. E eles empurram tudo isso para a justiça, que é justamente nosso propósito contrário, é não levar isso à justiça. Que é para desafogar a justiça com assuntos que podem ter cura através de tratamentos, né? Sem dúvidas, e muita falta de informação, deixando os conselheiros, e não são só os conselhos, todos os órgãos que eu vi, muito confusos em relação a quem diz a verdade ou a quem não diz a verdade, e inclusive aconselhando a própria criança, e eu testemunhei isso, tipo, não, teu pai está mentindo. E ora, não, é tua mãe que está mentindo. Meu Deus, como que um conselheiro pode dizer para uma criança, ele mesmo sem querer? O que acontece com a criança após essa fase? Quando ela entra num atrito? Ela assume totalmente a personalidade e o agrado ao alienador. E isso é um movimento que a constelação resolve porque é inconsciente, por amor. Por honra e amor, ele acaba aceitando aquela alienação e indo contra um dos genitores, para agradar um deles. Mas essa criança sofre de uma culpa irreparável, ditos por todos os especialistas. E aí fica depressiva, entra no uso de Total. drogas. A maioria, eu pesquisei também órgãos, a droga não é só para... quer dizer, a pessoa não fica drogada ou depressiva só por causa da droga da obediência, não, né? Não, isso não temos nada a ver com a droga da obediência. Ela fica por causa que é uma... A alienação, ir contra pai e mãe, mexe com toda a sistêmica familiar, é contra as regras do que a gente trabalha, das leis universais da constelação. Uma criança depor, ela está depondo por honra ao pai ou à mãe, mas por dentro ela está acabada, né? Ela não quer isso. Nós somos 50% pai e 50% mãe, Alex. Não existe diferença, né? Não existe. Então, se minha mãe fala mal do meu pai, eu não presto 50%. Senhor amado. Entende? Se a pai fala mal da mãe, eu, criança, não presto 50%. E isso, pesquisei em ONGs de narcóticos e alcoolismos, muitos dos nossos jovens, tipo 85%, sofreram alienação parental. 85%? Estão envolvidos com drogas, em curas. Ou prostituição também. Também. Tudo, né? A tendência é tirar a identidade da criança. Então, me diga uma coisa, para o Conselho Tutelar, né, para uma briga, para uma alienação já parental judicial. Já judicial. Por que não, então, entrar para um órgão mais esclarecido ou um órgão mais preparado, que é o da Justiça? Sistêmica, que é o que eu estou falando. Para tentar entrar pela Justiça primeiro, para depois ir para a Educação, para o Ministério da Educação. Com certeza. Ou do Trabalho, não sei também, que deve funcionar. Em todos os órgãos, serve para tudo, até as organizacionais, que são empresas e instituições. Também. Sim, interessante. Para tudo. Né? A Justiça talvez seja o primeiro caminho, então, para desafogar. Sim, a Justiça. Eu gosto muito da educação, porque é a formação. A educação está ligada a medicamento de crianças, né? Por não reconhecer que ela não é hiperativa ou não. Agora, essa questão do remédio aí de tomar é um negócio grave. Agora, a questão da justiça, veja, ela já está aí, nós já temos na internet, o público pode pôr aí em qualquer lugar que vai ver
100% de casos de sucesso. Então, por que isso não está sendo levado? Ainda está na Bahia, começando em São Paulo. E cadê os nossos governantes e tudo mais? Nós vamos entrar nesse assunto para saber o que vocês estão fazendo, os caminhos das pedras Sim. que vocês estão percorrendo para chegar lá. Mas nós temos um testemunho agora de alienação parental. Quem que é esse? Temos sim. Então, esse é uma pessoa que eu acompanho, né? Certo. E ele conta aí, vai contar o seu caso. Já é judicial, já corre na justiça há alguns anos. Tudo que ele consegue ver a filha até hoje é por ordem judicial. Meu Deus do tá? céu. Mas já são 3 anos. Como é que está a cabeça dessa criança e esse pai que sofre tanto, como vocês podem ver aí? Vamos dar uma olhada. Eu sou um caso de alienação parental, tinha total contato com a minha filha, de repente ela mudou para outra cidade, já para dificultar o meu convívio com a minha filha. Procurei a justiça até está me dando aí um suporte, porém está demorando muito, já está indo para 3 anos que eu não tenho contato com a minha filha de uma forma adequada ou digna. Eu sinto muito por isso, é muito triste, porque eu gosto muito da minha filha, gosto de procurá-la para estar comigo e da mesma forma ela se sente muito bem comigo. Está sendo muito difícil porque me jogam de comarca em comarca, tem hora que está numa cidade, depois está para outra, o juiz determina algo, mas mesmo assim não chega numa resolução. Eu estou muito cansado, triste, porque eu quero que isso se resolva. Aí nós não vamos falar o nome porque pediu para manter o sigilo. É de fato muito triste, né? É muito triste você ver um sofrimento desse. Que Se está no bobagem. pai, imagina na criança, nessa filha. Isso que acontece tanto na alienação parental, esse reflexo de egoísmo por parte do cônjuge, tem a ver também com a geração passada? Pode ter, porque esses casos, comprovadamente, pelos juízes que estão no direito sistêmico, se repetem. Então, nós somos responsáveis, nossa geração, por quebrar este ciclo que vem, porque a tendência é que nossos filhos também cometam. O que leva a pessoa a ter uma raiva, uma atitude tão pouco nobre como ser humano, em colocar um outro ser humano, que é o filho, Que é o da qual ele próprio tem filho. um amor incondicional, a ficar contra um dos cônjuges, um do pai ou da mãe, né? O que leva a isso? A raiva. Casos mal resolvidos de separação, amores que doeram, mágoas do divórcio, conflitos com os novos cônjuges e ciúmes, onde, se minha relação não deu mais certo, eu posso casar novamente, o outro pode casar novamente e todos serem amigos. Então, esse caso foi um caso de briga. Agora vamos ver um caso que foi amigável, né? Que é Amigável. o teu caso, né? Estou Que aqui no meu caso, no já é teu caso. descrito nos livros aí, mas Então, estou testemunhando Que agora. bacana que ele vai falar um pouquinho pra gente. Qual é o nome dele? José Antônio. Zé, conta pra gente. Olá, meu nome é José Antônio. Eu fui casado com Raquel Cury durante 11 anos e sou divorciado há 13 anos. Nós temos um ótimo relacionamento até hoje, mesmo depois de divorciados. Inclusive, trabalhamos juntos após essa separação e temos uma relação ótima de amizade e de carinho muito grande, principalmente por causa dos nossos 2 filhos, né? E vivemos muito bem e sempre que um precisa da ajuda do outro, estamos sempre perto e sempre nos ajudando. Então, realmente a melhor coisa que aconteceu foi isso, da gente continuar tendo um bom relacionamento, e o melhor de tudo que eu vejo é na felicidade e na alegria dos nossos filhos, que estão muito bem, graças a Deus. Pois é, essa é a diferença, né? Sim, sem Quando dúvida. você tem Tem o importante, o conselho que você dá nesse momento, para quem está no momento de fase de separação ou numa alienação parental, que imediatamente interrompa isso. Imediatamente. Não a separação, às vezes a separação não dá certo mais, mas que não leve por Olha, esse lado. Nós temos os casos judiciais, onde estamos pondo as constelações, onde muitos casais mudam de ideia e não se separam. Ok. Mas a intenção não é só essa, é que mesmo com a separação, cada um com seus cônjuges, é possível haver paz e harmonia. Olha só. Porque todos nós, seres humanos, né, eu como filósofa posso falar, buscam pelo quê? Pela felicidade. Né? E não é isso que está acontecendo nesse mundo. E é isso que estamos passando para os nossos filhos. E é isso que devemos mudar. Ou seja, quando você mãe ou você pai, quando começa a falar no ouvidinho da tua filha, não é só na questão do processo da separação. Em qualquer atitude dentro de casa, porque não precisa ser na separação. A alienação parental não quer dizer que é só chego no finalmente.
Ela acontece com casais casados em crise também. Já começa ali. O que seria? Quais exemplos? Dá uns exemplos O aí. casal em crise já, possivelmente Começa a atacar um indo, outro. já começa a construir na cabeça do filho com coisas simples. Tipo, olha o papai lá, é você tá igual ao pai. desorganizado. Olha lá o que você fez, igualzinho teu pai, igualzinho tua mãe. E começa a desconstruir a imagem do outro. Já nessa fase, causando um tremendo nó na cabeça dessa criança, né? Tantos casos que eu acompanho e estão aí. Mas é uma coisa tão comum dentro da família, né, Raquel? É mais comum do que possa imaginar. Porque O afogamento da justiça nisso. Parece-me que tudo isso é uma coisa já que natural dentro de casa. É, né? no entanto, que o que a gente chama de grau, né? Leve, pesado, leve, vamos lá, todos cometem. Até em casais que se dão bem, acaba falando, olha lá o que teu pai fez. É alienação parental. Mas é igual a lei da palmada, né, Alex? Não pode mais dar palmada porque é proibido. Mas, gente, tem grau de coisas. E o que acontece? Qualquer alienação é uma alienação. Mas casais que já estão em conflitos, eles acabam já no início da crise usando a criança como moeda de troca, né? Como, olha lá teu pai, para chamar a atenção desse pai para não cometer tal gafe, porque o filho está de olho. Eles acabam testemunhando tudo isso e começa o grande nó familiar. Espero que isso seja levado às universidades, principalmente para as universidades que trabalham no processo de pedagogia, né, da educação, que é a base de tudo. Direito. E para o direito e para a saúde, né? E para a saúde, São sem dúvida. 3 sistemas extremamente importantes e assim muito relevantes e que a gente acaba tendo o prazer de poder compartilhar com os telespectadores, com os internautas, mas realmente a gente acaba se alienando nesse mundo tão frenético que a gente vive, né, com tantas coisas boas, e que a gente não fala que só porque alguém que está em casa assistindo comete, mas a gente também comete, né, com os filhos da gente, né, mano? A gente acaba fazendo, né? Essas briguinhas, esses ataques a gente faz demais. E dói muito quando a gente sabe, né? Diz que quanto mais se conhece, mais, Jesus dizia, né? Mais será cobrado. Então dói muito. Só quero dizer para as pessoas religiosas que não tem nada a ver com bruxaria, com espiritismo, com religião nenhuma, não existe nada de nada. Isso aqui é apenas um trabalho científico baseado na parapsicologia quântica, né, que ela trabalha dentro da filosofia, trabalhando os métodos de forma educacional, inclusive, né? Educacional, e dizendo que dentro da constelação quântica, que é o que eu aplico, a diferenciação é essa, comprovadamente é do nosso DNA energético. Certo. Tá? Então não tem nada a ver com o espírito do pai, do vô. Nada a ver. São traços que a gente carrega dentro de nós pelo DNA energético. Eu, quando faço minhas orações, eu falo assim, ó, corta de mim o sangue das gerações passadas. Posso dar uma dica para o teu público? Eu dou para todo mundo. Certo. Gente, a melhor forma, enquanto nós não trazemos tudo isso à Renunciar. tona... Ho'oponopono, já ouviu falar, Alex? Vocês podem procurar, tem N áudios sobre isso, é uma técnica havaiana de limpeza de memórias. Ela trabalha uma meditação pública que ela trabalha justamente isso, a libertação de mágoas para que a gente não continue nesses conflitos. E é gratuito, né, gente? A gente pode praticar o tempo todo. Gente, que delícia conversar com a Raquel Cury. Ainda mais linda da primeira vez que a vi. Parabéns, querida. Obrigado, Alex. Seja muito feliz, parabéns, muito legal. Ela que escreveu Sensitivos, esse livro Mãe é Mãe. Está vendo esse livro ainda ou não? Está vendo? Que é tudo para uma creche, com um trabalho fundamental, que é a creche Maria Clara, em Sorocaba. Trabalho lindo dele. Lindos. O que eu apoio, a creche é maravilhoso. Com a professora de filosofia e parapsicóloga quântica Raquel Cury. Prazer, sucesso. Tomara a Deus que agora todos os conselhos tutelares do Brasil, as escolas municipais, estaduais e as federais utilizem desse método para deixar a vida mais fácil, porque afinal de contas ela é muito curta e temos que ser sábios em vivê-las. Não é verdade? Eu queria terminar com uma frase que eu tenho usado muito. Isso para aqueles que estão passando pela questão, né, da alienação e agora sabendo um pouco mais do que é. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer: sua cura é a minha cura e a nossa cura é dos nossos filhos. Crianças não têm problemas, quem tem são pais e avós. Com certeza. Gente, fui. Até a próxima. Obrigado, Raquel. De nada, foi um prazer.